Vira e mexe, nós ouvimos falar do dólar. E não é à toa que ele é tão falado porque ele é a moeda da economia global. A maioria das negociações hoje são em dólar, muitos produtos têm componentes dolarizados e ele pertence a uma das economias mais potentes do mundo de hoje, os Estados Unidos. Mas como é que o dólar, mesmo tendo um valor inferior a outras moedas, influencia tanto o nosso mundo? E mais, por que nós devemos dolarizar o nosso patrimônio? Isso é o que você vai ver no vídeo de hoje, das Jovens Ascendentes. Durante toda a segunda metade do século XIX, a moeda de maior força estava na Inglaterra, a libra esterlina. Tanto porque a Inglaterra, na época, foi a pioneira na Revolução Industrial e era a economia mais potente naquela época. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a libra esterlina está cotada em R$ 7,43. Já o dólar está cotado em R$ 5,51. Nisso nós podemos observar que a moeda inglesa continua muito mais valorizada do que o dólar. Naquela época nem sequer se passava pela cabeça das pessoas a potência que o dólar poderia vir a se tornar, já que a economia norte-americana não era a potência que é hoje. Até que veio a Primeira Guerra Mundial. As indústrias do país estavam enfraquecidas e adivinha só quem que deu suporte para o país? Isso mesmo, os Estados Unidos. Além disso, muitos países adotavam um sistema monetário conhecido como padrão ouro, que consistia na obrigatoriedade desses países terem uma parte das suas reservas em ouro. Mas nós também podemos chamar esse sistema de padrão libra-ouro, já que na época a libra esterlina era a referência para o mundo. Contudo, depois dos abalos da Primeira Guerra, foi necessário que esse sistema fosse repensado. Passado um tempo, veio a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra, os Estados Unidos também entrou no lado dos vencedores. E por conta de todo o apoio dado pelos Estados Unidos, tanto na Primeira Guerra, agora também na Segunda Guerra, os países começaram a olhar para os norte-americanos de uma maneira um pouco diferente. Além disso, foram os Estados Unidos os responsáveis por ajudarem diversos países a se reestruturarem depois desse período. Então, em 1944, nos Estados Unidos, aconteceu a Conferência de Bretton Woods, que tinha como objetivo definir qual seria a nova ordem mundial. E nessa reunião, por conta de toda a referência, de toda a potência na qual os Estados Unidos e o dólar estavam se tornando, foi instituído que a partir de agora a moeda referência no mundo seria o dólar. E a partir de agora o padrão libra-ouro passou a ser conhecido não mais por esse nome, mas também como padrão dólar-ouro. Passado um tempo, mais tarde esse acordo foi desfeito. Os países do acordo começaram a perceber que havia uma dependência econômica muito grande dos Estados Unidos e que o dólar, assim como qualquer moeda, já havia se desvalorizado. A partir de agora, então, o regime em vigência seria o chamado câmbio flutuante, e cada país poderia determinar o seu valor, o valor da sua moeda, em relação ao dólar, dependendo de vários outros fatores, mas que não seria algo fixo, mas que poderia flutuar livremente. Contudo, o dólar continua sendo referência mundo afora. O dólar é uma moeda que traz confiança para as pessoas, é uma moeda em que, em momentos de crise, o dólar é a moeda que se mostra mais forte. Além disso, o dólar é uma moeda que tem baixos e estáveis índices de inflação. Só por parâmetros de comparação, o real, desde sua criação lá em 1994, quando foi criado o Plano Real, ou seja, há 27 anos atrás. Durante todo esse tempo, até hoje, o real já acumulou uma inflação acumulada de 565%. Enquanto isso, no mesmo período, o dólar teve uma inflação de somente 78%. E outro exemplo é no Brasil, no período da hiperinflação, conhecida como década perdida. O Brasil teve uma inflação acumulada naquele período de esse valor que você está vendo aqui embaixo, de mais de 1 quadrilhão%. Enquanto isso, o dólar, em seus mais de 200 anos de existência, teve uma inflação acumulada de apenas 2.000%. A gente pode também citar a liquidez da moeda, ou seja, uma moeda muito negociada. Hoje, vivemos um momento em que muitos investidores brasileiros tiram seu dinheiro daqui para investir em ativos dolarizados, já que em momentos de crise, o dólar, como já foi dito, é a moeda que se mostra como mais forte. Como diria o Thanos, é inevitável. O dólar é a moeda da economia global. Hoje, se nós vamos ver onde estão as empresas mais valiosas, as maiores empresas do mundo, como Google, Facebook, Amazon, Tesla, Microsoft, Apple, Berkshire Hathaway e muitas outras, elas estão nos Estados Unidos, e que também é o mesmo lugar da maior cultura de empreendedorismo do mundo. E Estados Unidos é sinônimo de quê? Isso mesmo, de dólar. A moeda brasileira, o real, costuma ter uma relação inversamente proporcional ao dólar. Porque, se você for observar, o dólar e o real se comportam de uma maneira que, enquanto o real se desvaloriza, o dólar se valoriza. E o contrário também acontece. E como já foi dito em momentos de crise, como o do coronavírus,
ou o momento em que vivemos aqui no Brasil, de inflação já em 2 dígitos, muitas incertezas políticas, fiscais e econômicas, taxas de juros subindo, fora os demais problemas em nosso país. Isso faz com que os países lá de fora, os investidores se assustem, e até mesmo investidores brasileiros se assustem e queiram tirar seu dinheiro daqui e colocar o seu dinheiro lá fora, fazendo com que a nossa moeda se desvalorize cada vez mais. Mas essas pessoas também não estão erradas, porque o Brasil tem uma economia muito incerta. O dólar tem mais de 200 anos de existência, enquanto o real tem apenas 27 anos. É uma moeda que não se provou no tempo. Além de que nós vemos muitas incertezas políticas, fiscais, econômicas a todo momento. E desde a sua criação em 94, o real já perdeu mais de 80% do seu valor. Isso tudo nos leva a uma ideia para que nós possamos proteger o nosso patrimônio, tanto dos riscos pertinentes ao nosso país quanto à nossa moeda. Dolarizar nosso patrimônio. Ou seja, investir no exterior. Hoje muitos produtos como celulares, como notebooks, TVs, entre vários outros, têm componentes dolarizados e que são afetados pela valorização ou pela desvalorização do dólar. Mas se a nossa economia é uma economia muito incerta e o dólar se mostra uma economia tão forte, por que não colocarmos o nosso dinheiro lá fora? Por que não dolarizarmos o nosso patrimônio? A fim de ter mais segurança. E também, quando você investe em, por exemplo, 50% do Brasil e 50% nos Estados Unidos, 50% em ações do Brasil e 50% em ações negociadas lá fora, você diversifica o seu patrimônio e quanto mais você vai diversificando, você vai diluindo os seus riscos pertinentes à sua carteira de investimentos. Hoje, você não precisa mandar seu dinheiro obrigatoriamente lá para fora, você pode investir através de corretoras de investimentos aqui no Brasil. Na nossa Bolsa de Valores, a B3, existem as chamadas BDRs, que são os Brazilian Depositary Receipts, que são recibos, representações de ações negociadas no exterior. Você pode investir em ações como, por exemplo, Tesla, Amazon, Google, Facebook, dentre várias outras. Ou então, caso você queira investir diretamente lá fora, você também tem corretoras lá de fora que você pode abrir uma conta e dentre elas você tem a Avenue, que é uma corretora norte-americana, mas criada por brasileiros e feita para brasileiros. É inegável a importância do dólar para o mundo de hoje e também é inegável que nós devamos expor, nem que seja uma pequena parte, mas nós devemos expor o nosso patrimônio a essa moeda. Se esse vídeo agregou valor para você, deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para que esse vídeo possa chegar a cada vez mais jovens espalhados por esse Brasil que precisam ter acesso a esse conteúdo que não é ensinado nas escolas. Eu sou o Jonathan Jardim e a gente se vê no próximo vídeo das Jovens Ascendentes. Valeu!